nós vamos conversar agora com essa médica especialista em mastologia e mamografia, um profissional gabaritada, Aline Brito Gonçalves, 9 anos de formada, com residência no Instituto Nacional do Câncer, em mastologia, mestre em Ciências da Saúde pela Universidade Federal do Sergipe, tem título de especialista em mastologia e mamografia e cuida muito bem da saúde das mulheres em Aracaju. A gente vai falar desse tema, um tema muito recorrente no dia a dia das mulheres, da importância da prevenção do câncer de mama e da notícia que espalhou-se pelo mundo através de uma grande estrela de Hollywood, essa mulher muito admirada pela sua postura como atriz, como mulher solidária e principalmente como mãe, Angelina Jolie, que acaba de fazer uma cirurgia para a retirada dos seios para evitar o câncer de mama. A gente viu na imprensa nacional, a imprensa mundial, divulgando esse ato de coragem para que possa viver mais tempo ao lado dos seus 6 filhos e do seu marido, o grande e belo ator Brad Pitt. Vamos conversar com a Aline e falar da saúde da mulher sergipana e da importância de realizar os seus exames preventivos anualmente, não é isso, Aline? Isso, uma alegria recebê-la para falar de um tema hoje que está aí nas rodas da cidade, que assustou as mulheres do mundo. Com certeza. A cirurgia de Angelina Jolie. Conta um pouquinho para a gente sobre essa cirurgia que ela fez, que você acompanhou na imprensa, da importância da mulher sergipana cuidar-se. Em relação ao caso da Angelina Jolie, é um caso especial. Nem todas as mulheres vivem a situação dela, tá? De todos os casos de câncer de mama, 5 a 10% é que tem o câncer genético. De 15 a 20% vão ter algum caso de história familiar e os demais, ou seja, 70 a 80% dos casos são ao acaso. Então, assim, não justifica para qualquer mulher se despreocupar em relação à saúde das mamas, porque não tem uma história familiar de câncer de mama. Perfeito. Ela precisa cuidar, mas me atendo ao caso da Angelina Jolie. Ela teve 4 casos de câncer na família, 2 de ovário e 2 de mama. Diante disso, como nos Estados Unidos é muito mais fácil do que no Brasil o acesso ao teste genético, ela fez a avaliação do BRCA1 e 2 e foi detectada essa mutação. Então, assim, ela já entra nos critérios. Nossa, eu fiquei arrepiada. De paciente de alto risco para câncer de mama. E provavelmente, por que ela tomou essa decisão? Essa não é a única medida diante desse quadro. Pode ser feito tanto os exames periódicos, frequentar o mastologista com periodicidade, fazer exames anuais, mamografia, ultrassom e ressonância. Existe também o tratamento medicamentoso, uma quimioprevenção, uma prevenção medicamentosa que é feita por 5 anos. E, por fim, a mastectomia profilática ou mastectomia redutora de risco. Essa mastectomia, em relação à quimioprevenção, ela reduz em 50%, tá? O risco dela do câncer de mama. Perfeito. Já em relação à mastectomia, ela reduz em 90%. Mas não é uma garantia. É isso que é um tema muito controverso, inclusive entre nós mastologistas, em relação a essa cirurgia. Porque não garante que ela não vai ter câncer. Porque ela não fica completamente sem tecido mamário, entendeu? O mínimo de 5 milímetros, que é o recomendado para deixar de retalho, para poder dar viabilidade ao tecido mamário. Porque fica areola, fica mamilo, fica tudo normal. Troca-se o tecido mamário por uma prótese, que normalmente é colocada retromuscular, porque a pele sozinha fica tão fina que não suporta e pode ocorrer uma extrusão da prótese, tá? Então, essa não é a única medida, mas o que acontece? Provavelmente, vendo o lado dela, mulher, mãe, o pavor, viu 4 mulheres na família dela, tia, mãe e avó, aí com ela câncer, fez tem o 6 exame. filhos para criar. Todos pequenos, todos crianças. Eu preciso me cuidar e evitar isso de alguma forma. Fez o exame e deu, né? Fez o exame do teste genético da mutação, confirmou. Esse teste no Brasil não é feito. É muito difícil fazer, é muito caro, é de 6 a 9 mil reais para Então, fazer. não é acessível a todo mundo. Melhor você fazer o seu... Os planos de saúde, normalmente, não pagam. Não cobrem. Perfeito. Entendeu? Então, assim, não é uma única medida, que isso fica não é bem recomendável, claro, né? Para as pessoas não começarem a correr atrás desse exame porque agora, sem necessidade, não é, doutora Aline? Não é para todas as mulheres, só para essas pacientes que são consideradas de alto risco. Tem muitas histórias de câncer de mama e de ovário na família. Em relação ao BRCA1 e 2, para o câncer de mama, ele realmente tem de 60% a 85% de chance de desenvolver o câncer de mama.
Para o ovário, é de 40% a 65%. Ela também tomou a decisão de fazer a oforectomia profilática bilateral. Mulher corajosa, né? Corajosa, porque eu acho que tudo isso que ela representa enquanto mulher, a toda a feminilidade dela, isso vai sofrer agora. Porque ela vai tirar a fonte natural de hormônio e não vai poder fazer reposição. Por causa do risco do câncer. Que continua. Outra informação, o BRCA1 e 2 não é só câncer de mama e ovário. Alguns também estão relacionados a tireoide, intestino, próstata. Você vai retirar todos os órgãos agora por causa do risco? Não pode, né? Não são só fatores genéticos envolvidos na carcinogênese, os fatores ambientais também. Então, o dia a dia de cada um, né? Um estilo de vida saudável. O que a gente se alimenta. Isso, alimentação saudável, o pobre em estresse, gordura, ter uma né? atividade física regular, regular o consumo de álcool. Tudo de isso, tabagismo, de tudo, tabagismo, né? Tudo isso interfere também no risco de desenvolver o câncer, porque esses são os agentes que vão desencadear o câncer. E também o estresse do dia a dia, né, do mundo moderno, né, doutora Aline? Com certeza. E me conta sobre a mulher sergipana. Ela se cuida, ela faz a sua mamografia, ela procura um mastologista anualmente. De quanto em quanto tempo a mulher, depois dos 40, deve fazer os exames? Conta pra gente. A mamografia permanece sendo anual, a partir dos 40 anos, mesmo após toda essa polêmica do Task Force nos Estados Unidos. Afinal de contas, é epidemiológico e não geral. Então, continua a recomendação para mamografia anual, né? A partir dos 40 anos. Também são muitos raios, né? Anual. Não, em relação à radiação, todo mundo se preocupa muito. Será que vai fazer de novo? Já tem um ano. A radiação é mínima. Comparando a dose da radiação da mamografia com o raio-x de tórax, seriam necessários 10 exames de mamografia para um raio-x de tórax. A gente saber disso, porque a gente fica assustada. Já vou fazer de novo. Né? A dose da radiação é mínima. Perfeito. Mesmo as 4 posições, seriam necessários 10 exames de mamografia para a radiação de um raio-x de tórax. Então, assim, a radiação é mínima. Então, a gente ouve tanta conversa que às vezes não é real, existe né? um grupo de pacientes, que é até interessante perguntar, que eles caem também nesse grupo de risco, que são pacientes que na infância tiveram um tumor intratorácico e que tiveram que fazer radioterapia. Esses pacientes são pacientes de risco e eles têm que ter cuidado realmente com essa radiação. Eles caem nessa indicação de tomar alguma medida preventiva em relação ao câncer de mama. E a mulher sergipana vai constantemente ao mastologista? As da capital, sim. As do interior, que mais as difícil, estatísticas né? mostram que o até câncer continua, né? a dificuldade de acesso, acesso, né? De fazer o exame. A dificuldade de acesso nem sempre tem disponível na cidade do interior. E para vir à capital até a própria falta de informação, de conhecimento dos cuidados da saúde prejudicam isso um pouco. E o índice é muito grande no estado? A senhora tem conhecimento disso, doutora Aline? Bom, em relação ao Brasil, não chega a atingir o esperado, tá? No sul e sudeste, ele chega... A média do Brasil são mais ou menos 50 mil casos ao ano. 50 para cada 100 mil mulheres, a média. A gente fica nessa média, mas não como os países de primeiro mundo e o sul e sudeste, que chega a 75. E ainda assusta muito, né? Com certeza. A cirurgia, né? o diagnóstico, né? Porque é o medo da morte, né? O câncer é um medo iminente de morte. E sempre vai assustar. Né? Mas graças a Deus a gente está num momento muito importante em que as terapias adjuvantes, cirurgia, quimioterapia, radioterapia, hormonioterapia e terapias-alvo, terminam agindo em conjunto e prolongando o tempo de vida dessas mulheres. Quantas mulheres, na época que eu estava na residência, eu vi tinham 25, 30 anos de doença, que estavam em segmento. Então, o câncer de mama ainda é curável? Porque a gente sabe de casos de amigas, familiares, pessoas próximas, que há 30, 40 anos fizeram a retirada do tumor no seio e aí estão vivas até hoje. Estão vivas, né? Em relação ao câncer de mama, existe o carcinoma in situ, que esse sim, eles têm 97% de chance de cura. Certo. Mas todo carcinoma invasivo, existe o controle. Controle com todos esses métodos, com os controles trimestrais iniciais, depois semestrais, anuais. O acompanhamento médico, a importância disso, né? Do acompanhamento, dos exames regulares, mas garantir a cura é muito difícil, muito complicado, claro. Porque infelizmente existem certos tipos tumorais que podem recidivar e podem surgir novos tumores primários. Em outros lugares, né? Até mesmo na mama. Até mesmo na mama. A gente fala em cura assim pela
Isso pelo Mas, histórico, né? com 30 certeza, anos assim, de teve viver, câncer de mama, de vai viver viver muitos muito. anos, com certeza. Mas dependendo do tumor, logicamente, o Isso. câncer tem variáveis que assustam, né, as Com pessoas. certeza. Às vezes é um tumor que você tira, fica boa, e às vezes é um tumor que você tira e morre imediatamente, com todos os cuidados, com todos os certeza. medicamentos, né? Com certeza. Então a gente está conversando aqui para informar a vocês que estão nos acompanhando com essa especialista no assunto, que é a doutora Aline Brito Gonçalves, mastologista, e que também faz mamografia nos seus pacientes, para que as pessoas tenham mais cuidado com a sua saúde, né, doutora Aline? Com certeza. Queria uma mensagem sua aqui olhando para a nossa câmera, se a gente pudesse conversar muito mais sobre saúde, sobre prevenção, mas o tempo está se esgotando. A alegria recebê-la e essas valiosas informações que você prestou aqui no nosso programa. Obrigada, eu que agradeço. Bom, a Angelina Jolie é um referencial de atriz, de profissional, de feminilidade, mas ela não é uma referência. A situação dela não é a situação de todas as mulheres. Então procure o seu mastologista, converse sobre a sua situação, sobre a situação dos casos de câncer na família e a partir daí vocês juntos vão decidir qual é a melhor conduta para cada caso. Não se assustar tanto com essa notícia, Com né? certeza. Essa grande estrela de muita coragem, né? Porque às vezes cada caso é um caso e não será o seu igual o da bela Angelina Jolie, né? Com certeza. Para todo mundo entrar em pânico por causa disso. E câncer de mama, independente, cada caso é um caso, né? Isso é verdade. Obrigada, doutora Aline, a cada dia mais bonita, grávida de novo, esperando um novo bebê para a família. E a gente agradece de novo a sua presença. Eu que agradeço. Obrigada pela presença. E no próximo bloco a gente fala com duas jovens sobre nutrição e sobre um evento que elas realizam esse final de semana aqui em nossa cidade. Até já.